relativamente às profissões, é muito interessante. Em boa verdade, o profissional ou o profissionalismo da prestação de serviços de lobby, até uma associação, em termos técnicos, devia ser um gabinete. Devia ser um gabinete que tivesse um engenheiro, um economista, daqueles que dizem mais que os números, como estimativa, um jurista, porque muito se passa com regulamentos e tal, enfim, um homem da comunicação social e das relações públicas. Isto é que era o ideal, haver um gabinete, uma empresa, que dissesse, ok, os senhores caçadores querem um programa de lobbying, olha, temos aqui uma equipa que vai estudar juridicamente, economicamente, o impacto da economia, as exportações, a agricultura, tudo isso, a vinda de turistas estrangeiros, vamos estudar isso tudo e lá está, apresentar uma proposta que visasse o interesse coletivo e a satisfação daquilo. Bem, em Portugal não há margem para haver lobbying, porque há muita gente que joga golfe com o ministro. Há muita gente que anda no colégio do secretário de Estado. E, portanto, as coisas em Portugal desenvolvem-se de uma maneira que rejeitam um certo profissionalismo das empresas que prestam serviço de lobbying. Que, tal como um dentista, são legítimas. Então, se me dói um dente, eu vou ao sapateiro. Não, vou a um dentista. Se eu tenho um problema de defesa de uma posição, devia ir a um gabinete. O que é que acontece em Portugal? Acontece que temos alguns gabinetes de advogados. Só que aí, desculpe, é relacionado. Eu sou advogado também, mas eu sou um advogado de prática individual. Não tenho um grande gabinete, por milhões de razões, incluindo preferências pessoais, mas é perfeitamente inacreditável que um antigo bastonário da Ordem dos Advogados e membro de um dos 3 maiores gabinetes de advogados de Portugal tenha dado uma entrevista a dizer que nós entendemos que o Estado deve sempre consultar as 3 maiores empresas de advogados. Mas que é isto? Foi um momento de grande sinceridade. Mas foi um momento que esperava que alguém tivesse esse despudor para falar em verdade por acaso, esse advogado falou a verdade, mas por acaso. Pronto. Ou seja, em Portugal há uma relação perversa com os advogados. Não, não diga que é uma relação perversa com os advogados em geral. E porquê? Especialmente com os grandes gabinetes de advogados. Não todos, claro, há sempre pois. Mas há uma relação perversa, que é o próprio poder encomendar projetos de diploma a gabinetes. E por preços fabulosos. E por preços fabulosos. Isso é uma relação perversa. Porquê? Porque está-se a dar de mão beijada não só dinheiro, não só discriminação para outros gabinetes mais pequenos, como o acesso à informação. Quem faz um diploma encomendado pelo Governo ficou dentro das várias interpretações possíveis e do que podia ter sido e não foi. Há quem diga que até lá põe interpretações. Ora, aí está. Isso não sei. Possivelmente esse candidato é que sugere que o Governo há de pedir. Como é que isto se resolve? Resolve-se com um grupo de juristas incorruptíveis na máquina do Estado. Em tempos que já lá vão, no gabinete do Primeiro-Ministro, eu também fiz a asneira de ser deputado, vereador, membro do Governo, me escurei sempre, porque só fui 2 vezes cada uma destas coisas. Nunca fui à terceira. Havia, aqui há uns anos, no gabinete do Primeiro-Ministro, um gabinete de juristas que passava a pente fino todos os diplomas que iam para o Conselho de Ministros. Que era um grupo de juristas incorruptíveis. Esta filosofia desapareceu. Até do ponto de vista técnico, isso era essencial. Com certeza, a harmonização, a redação, etc. Ora bem, mas, portanto, em Portugal, qual é o problema? Não há gabinetes de prestação de serviços de lobby. Não há. Mas há recursos a eles. Só se for externos. Sim. Mas cá em Portugal não há porque uma empresa dessas não pode resistir a um jogo de golfe entre o ministro e o primo do ministro e o amigo do primo. Não é hipótese. Bom, também não há a dignidade da profissão de prestação de serviços de lobby. Não há. Porquê? Porque os deputados, ex e atuais, também ocupam esse espaço. Então, quem é que surge com um mínimo de estrutura? Algo de terrível. As agências de comunicação.
as agências de comunicação podem ser uma peça num processo de lobbying para fazer o interface com a opinião pública. Mas podem ser uma peça. Em Portugal, as agências de comunicação são outra coisa completamente diferente. São gabinetes especializados na relação com os jornalistas e com a ideia de plantar notícias. Plantar notícias significa pegar um pseudo-evento, uma pseudo-realidade e apresentar como sendo uma grande notícia. E como uma notícia muito importante. Portanto, nós aqui, eventualmente, se tivéssemos uma câmara ou olho de peixe, punhamos amanhã em todos os jornais grande sucesso e debate com o Henrique Neto. Então a gente ia ler um grande... Mas era verdade. Não estou a dizer que não era verdade, mas se fizéssemos isso e se tivéssemos uma agência de comunicação, se calhar o telejornal aparecia com esta notícia. E não só o telejornal, o jornal semanal e depois os altos e baixos que todos os jornais têm. Como é que entram as notícias dos altos e baixos? Porquê é que há sempre ministros, quem diz ministros, diz secretários de Estado, diz chefes de empresa, que são sempre os maiores, que estão sempre em alta, disseram sempre coisas inteligentes. E como é que há outros que estão sempre em baixa? Grande noia. Grande noia. Quer dizer, há alguma coisa aqui, e isto deve-se aqui a simpatias políticas, a simpatias de convites para passar fins de semana no Algarve ou no estrangeiro. Estamos aí em terrenos muito perigosos. Portanto, eu sustento que deve haver profissionais de prestação de serviços de lobby, portanto, que podem hoje defender o tabaco, amanhã podem defender a caça, ou amanhã as energias renováveis, ou o contrário. Mas identificados. Transparentes. Deve-se dizer, quando alguém vai à Assembleia da República, dizer, olha, estou a ser assessorado pelo gabinete tal, na minha opinião, devia ser um gabinete interdisciplinar, e isso é que iria permitir um aumento de qualidade. Porque senão temos os corredores a funcionar. E os corredores são muito complicados e estimulam o tráfico de influências. Seja à custa de roubá-los, seja à custa de viagens ao estrangeiro. Até porque são dificilmente depois detectáveis, a não ser que haja escutas telefónicas, a não ser que haja inconfidências, a não ser, quer dizer, mas isso é terrível, estarmos todos nós dependentes de uma inconfidência ou de um crime grave que permite uma investigação ou indícios de crime grave, é melhor dizer assim. Isto não será devido à falta de preparação que a grande maioria dos deputados, por exemplo, claro. Porque são Voltamos à educação. que saem do coro e vão para a Assembleia. Claro. Não são pessoas responsáveis. Eu nem conheço os deputados do partido em que eu votei, mas já pode ver a minha ignorância e a da maioria das pessoas. Eu nem os conheço. O que é que me vou votar em determinado Não sabe a vantagem que tem. Não O sei problema é a confiar. vantagem. Até aí eu concordo plenamente. Mas o que acontece aqui foi que a situação sente-se defraudada e, como tal, não tem interesse pela reação. Mas, independentemente de os conhecer ou não, o que é grave para mim é não os conhecer durante 4 anos. Exatamente, não os conheço nunca. E depois, ao fim de 4 anos, continua a não os conhecer. Exatamente. Na generalidade. generalidade. Durante mais 4 anos. Pois. Só se sabe depois quando vem no jornal a dizer que já tem direito à reforma. Mais nada. O que não é a maneira positiva de um deputado fazer-se identificado com a população. Eu devo dizer que faço parte de uma associação, que é a Associação dos Antigos Deputados. E temos uma grande preocupação com a Associação dos Antigos Deputados primeiro, o nosso trabalho é voluntário. E eu fui deputado durante 7 anos. Era preciso Pois, mas muito foi para ter reforma. deputado noutra época que eu lembro-me bem de... E o facto de não ter reforma não coarta absolutamente nada de desenvolver trabalho gratuito para a Associação dos Antigos Deputados, que faz debates. E eu fui buscar esta Associação dos Antigos Deputados, que faz debates, por causa de uma coisa gravíssima, que é a questão da energia. É que nós organizámos um debate sobre o chamado peak oil, ou seja, o problema da finitude do petróleo. E o que é que iria acontecer se o petróleo acabasse? E tivemos lá, como somos uma associação que eu considero responsável, tivemos lá pessoas de todos os lados. Das eólicas, das alternativas, da energia nuclear, que é um tema meio tabu, e das elétricas, hidroelétricas. E eu vou-vos dar a minha opinião pessoal.
A minha opinião pessoal é que eu não fico capaz de decidir. Porque cada uma destas formas de energia tem os seus defensores, tem os seus gabinetes muito bem estruturados, todos eles a dizerem coisas aparentemente coerentes. Isto é como os manuais de ciência política que explicam o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o capitalismo. Em termos de manual universitário, tudo aquilo tem lógica. Tudo aquilo, ou como as religiões, todas elas são as melhores do mundo. Todos os sistemas económicos são os melhores do mundo. Depois, na prática, é que já é mais complicado. Mas, concretizando, verifiquei que havia um grupo que queria as energias alternativas, ecológicas, etc. Mas queria ser subsidiado pela energia elétrica. Depois, ou pelos clientes. Ou pelos clientes, mas sempre com preços subsidiados. E se fôssemos para o biodiesel e não sei o quê, sim senhor, mas aquilo tinha que ser subsidiado. E a energia elétrica queria mais barragens. E os nucleares? Os nucleares deviam dizer, mas com o mínimo de dinheiro a gente resolve o problema todo e ficamos independentes. Portanto, eu, modestamente, confesso a minha incompetência de ter ouvido aquela gente toda e se tiver que decidir, tinha que consultar alguém, algum técnico, que esperaria, se eu tivesse que decidir, que esse técnico não fosse pago como a avança, como alguns jornalistas são. Pois é, um campo minado. Ou os escrevinhadores nos jornais. A energia é um campo minado. A gente não séria. É caso único. Mas a gente séria está em minoria em Portugal. É um campo minado. E às vezes, repare, até há pessoas que... há pessoas desonestas no meio disto. Mas uma parte substancial destas profundas divergências, muitas vezes é porque não se segue o método estruturado de raciocínio, organizado, não se estuda e principalmente com a energia, isso é muito importante, não se prevê a 10 ou 20 anos, não se faz um esforço de previsão a 10 ou 20 anos. E hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil resolver qualquer coisa a nível, não estou a falar de coisas de autarquia e de autarquia também, mas, enfim, coisas tão importantes como a energia que se resolvem ao nível de um aparelho de Estado, sem prever o que pode acontecer em 20 anos, 10, 20 anos, a probabilidade de dar asneira é enorme. Nós temos, sei lá, o nosso ex-primeiro-ministro, a ignorância do que ele era arauto, permitia-se fazer todas as coisas, não tinha nenhum problema, não tinha angústias de decisão. E digamos que hoje em que o país integra esses sítios para se carregar o carro elétrico, que não existe, nem vai existir nos próximos 10 anos. E não podemos estacionar. Dizer que pode estacionar lá no sítio, lá em Lisboa, toda a gente estaciona. Incluindo os parques de estacionamento. Incluindo os parques subterrâneos. Mas quando ninguém lá vai estacionar, aquilo é como para as grávidas, que também já começam a existir menos. Deficientes é que há mais. Deficientes é que há mais. Mas se qualquer pessoa, e aí realmente, que estudasse minimamente o problema do carro elétrico, sabia que provavelmente o carro elétrico pode vir a ser uma solução, mas não nos próximos 10 anos. E, portanto, qualquer pessoa não ia gastar um barulho de dinheiro, não é? Para ter aquilo lá por ser durante 10 anos, porque eles não vão lá estar, já está tudo destruído, está tudo estragado. Mas alguém ganhou. Claro, mas tem outro. Eu tenho que acreditar que fosse só ignorância. Ou seja, há que ter muito cuidado hoje, e quem governa deveria fazer, mesmo numa autarquia, o que é que vai ser? Porque a aceleração da mudança, não é? E a entrada e a saída das tecnologias que se vão suceder na energia, isso é evidente, é tal monta que se arriscar a fazer uma coisa a sentimento, porque é o sentimento dominante hoje, arrisca-se, não arrisca, quase totalmente a fazer. A aceleração da mudança é terrível. Eu, aliás, tenho defendido
escrevi, no livro isso está mais ou menos desenvolvido, da importância que na escola seria ter uma disciplina de futuro, que chamaria o futuro, ou perspectiva, ou em cada disciplina haver uma parte, um momento em que professores debatiam. Isto estou a falar principalmente do ensino universitário, no ensino, será nos anos do ensino secundário finais, discutiam, bom, demos matemática, ou demos física, ou demos química, e chegámos ao estado de arte, idealmente. Mas o que é que vai ser daqui a 20 anos? Habituar os alunos a pensar sempre em termos de futuro, em termos de antecipar o seu pensamento. Porque hoje governar uma empresa, governar uma autarquia, governar um hospital, governar se for, sem ter essa perspectiva de futuro, é muito arriscado, porque de repente é surpreendido com mudanças muito importantes, ou gasta dinheiro, como foi o caso, sei lá, as autoestradas. Porquê é que eu fui tanto, enfim, os meus amigos socialistas, os camaradas socialistas, acham que eu tenho qualquer coisa, tinha um ódio de estimação a essa coisa? Não. No ponto teórico é muito diferente, quero saber. Agora, eu estava a ver que ele estava a fazer coisas de tal maneira raras, sei lá, insistir no modelo de autoestrada, no modelo rodoviário, que é um modelo que imperou depois da guerra, a seguir ao plano Marshall, e dos 30 ou 40 anos seguintes. Mas que quando nós fizemos as autoestradas, já não era o modelo dominante da mobilidade para o futuro. Era a ferrovia. Era a ferrovia. Portanto, se nós tivéssemos construído uma autoestrada norte-sul, umas ligações transversais, ninguém está contra isso, não é evidente. Mas, para outros locais, teríamos construído vias férreas. E estaria, com uma certa coerência, estaríamos no caminho do futuro. Porque se formos à Suíça, hoje, a mobilidade das pessoas é ferro, na Inglaterra, na Alemanha, e em Portugal ainda subsiste a ideia, de que o caminho de ferro é para pessoas pobres, que não têm carro. Quando o caminho de ferro cada vez mais é para aqueles que têm carro, não querem usá-lo. Exatamente.